Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, uma alegria, uma tremenda alegria poder estar com vocês mais essa noite, no nosso momento. Eu estou hoje com o pastor Luiz, pastor, Misericórdia, Charles Lacerda, Derli e o pastor Davison. É tanta gente que apareceu aqui, é uma equipe enorme. E também com vocês aí de casa, para que a gente tenha mais esse momento, esse tempo maravilhoso de aprendizado com Deus. E eu queria que você, agora mesmo, curvasse a sua cabeça aí em casa e vamos orar. Vamos falar com o Senhor Jesus. Eu vou pedir para o pastor Charles Lacerda levantar esse clamor em nome do nosso Senhor Jesus. Olá, povo abençoado, graça e paz, Deus abençoe a todos. Oremos. Pai querido, nós te louvamos nesta noite por esse tempo que o Senhor está proporcionando a nós, de estarmos reunidos para um estudo da palavra do Senhor. Queremos pedir que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar e pedir o auxílio do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, para que possamos, ó Pai, falar segundo a Tua vontade e o Teu querer, e que o Teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parece que as igrejas do estado de São Paulo estão podendo voltar a congregar com os seus 25%. Isso é exatamente como nós estávamos congregando antes da paralisação agora. Mas nós não vamos voltar nesse sábado, nem nesse domingo. Nós vamos voltar no sábado que vem com os nossos cultos, com as inscrições, culto dos jovens, né, que você também pode participar, e também o culto de domingo às 8 horas da manhã, às 10, e o culto das 18 horas. Do mesmo jeito, com agendamento, com as poltronas pré-marcadas, e nós queremos que você já fique atento para a semana que vem. E se você puder fazer um grande favor, porque assim como eu tenho contatos, tenho uma lista de transmissão, algumas listas de transmissão, você também deve ter a sua. Então, por favor, já entre em contato com a sua lista de transmissão, avisando, olha, já a partir da segunda-feira que vem, já pode agendar o culto de sábado, de domingos, das 8 horas da manhã, das 10, e também o culto das 18 horas. Queremos também falar que esse momento vai continuar, tá? Porque esse aqui vai ser o nosso culto gostoso de 2 dias na semana, mas o culto que vamos ter na quinta-feira, nós queremos continuar aprendendo a palavra de Deus, porque isso aqui deu muito certo. Então, nós vamos continuar trabalhando a palavra de Deus junto com os nossos irmãos, os nossos queridos pastores, presbíteros. E para que você já fique sabendo, na terça-feira da semana que vem vai estar comigo aqui o nosso mineirinho, né, o Erlisson, e também o Cleito Roberto Machado, e eles vão estar falando sobre o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. Nós vamos estar falando Mateus 5, 6 e Mateus 7. O Sermão da Montanha, vai ser tremendo esse estudo do Sermão da Montanha. Deus vai estar falando ricamente também ao nosso coração. Bom, hoje nós vamos terminar Jonas. E Jonas, esse estudo, eu sou apaixonado,
pelo livro de Jonas. Por quê? Porque muita gente acha que Jonas é simplesmente fala de um homem que foi engolido por um peixe grande e que ficou 3 dias dentro do peixe, mas muitos não sabem que esse relato é um relato que está nos evangelhos do nosso Senhor Jesus, em Mateus 12, né? É um relato é um relato profético daquilo que vinha acontecer mais tarde, que iria acontecer mais tarde com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um relato profético daquilo que viria a acontecer mais tarde com o nosso Senhor Jesus Cristo na vida de um homem pecador, um homem cheio de falha, um homem que não queria obedecer ao Senhor e que acabou tendo que se arrepender no momento que ele estava dentro das entranhas do peixe, 3 dias, 3 noites, ali dentro daquela entranha dos peixes, naquele momento que nós falamos na semana passada. Pastor Luiz, boa noite, pastor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Rui, Amém. pastor Derli, pastor Charles, pastor Davi, a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Boa noite, pastor Derli. O senhor está bem? Boa noite, meu pastor, a paz, boa noite, pessoal, irmãos, Deus abençoe grandemente, um prazer estar aqui, vamos estudar um pouquinho. Boa noite, pastor Davison. Boa noite, pastor, boa noite, meus queridos. Em relação ao aviso dos cultos, isso também vale para a Cristo Vive do Parque Portugal. Nós vamos retomar os cultos no outro domingo, não este domingo, e aí sim nós vamos estar juntos. Amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, capítulo de número 3. A palavra pastor do Senhor... Charles. Olá, gente, graça e paz. Boa noite. Já tinha cumprimentado. Tinha cumprimentado, gente, ele até orou. A palavra do Senhor veio, você me quebra assim, viu, Davi? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, olha bem, pregue contra ela a mensagem que eu lhe direi. E Jonas se levantou e foi a Nínive. Então, aqui está algo que eu quero jogar no colo de vocês. O Senhor, pelo que nós vimos, né, na mensagem passada, Jonas, ele teve que percorrer quase 1.000 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros. Então, ele teve aí muitos dias, porque nós estamos falando, percorrendo no meio de um deserto, né, a pé, descalço, porque ele não estava de sapato, ele estava moribundo, ele não tinha nenhuma mochila, porque não deu para colocar mochila dentro do peixe, né? E com toda certeza ele não tinha lugar para fazer comprinha, não tinha lojinha pelo caminho, Então, o que nós vamos ter que traçar agora aqui? Levanta-se, vá para a grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas se levantou e foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade de caminho de 1 dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Pastor Luiz, você tem aí um tempinho aí de uns 5, 6 minutos para falar aí sobre o que o senhor vê nesse início da pregação aqui de Jonas. Pastor, eu vejo aqui, como nós estudamos no momento passado,
Nós vimos os 2 primeiros capítulos, um profeta desobediente. E agora, no capítulo 3 e 4, nós vemos um pastor que ele é obediente, ao meu ver, em parte. Porque ele tinha, nós vamos chegar mais à frente, ele tinha 3 dias para pregar, ele pregou um dia só, não é? Ele tinha que levar uma mensagem a essa cidade, que era, como o senhor leu aqui, uma cidade muito importante para o Senhor. Por que ela é muito importante? Porque é uma cidade onde tinham aproximadamente 120 mil pessoas, muitos animais, e eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, haveria de se pregar a palavra do Senhor ali, para que esse povo se convertesse. Eles teriam 40 dias para se converter. 40 dias. Senão, eles seriam derrubados, mudados, transformados. Seria extinta essa cidade. Nós vemos isso depois, mais à frente, que o que aconteceu. Talvez nós vamos entrar nesse assunto. Nós vamos voltar naquele momento de arrependimento e remorso. Isso é muito importante para os nossos dias de hoje. Então, eu vejo aqui agora que o profeta, mesmo reticente à missão dele, ele foi e levou a palavra de Deus ali, e aquele povo se converteu a princípio. Pastor Rui. Pastor Derli, leia para mim o capítulo 5, o versículo 5 do capítulo 3 ao 10. Amém. Vamos lá. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do seu furor, da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Será que Jonas não utilizou os 3 dias porque no primeiro dia ficou bem claro a mensagem que ele estava trazendo para aquela igreja, e os próprios ninivitas, pastor Charles, os próprios ninivitas começaram a se comunicar um com o outro, dizendo: olha, tem um homem de Deus aqui que está falando assim, 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 assado. E o rei, naquele momento, ficou angustiado. Eu estou falando, será se foi por isso ou não? O que o senhor acha? Pastor Charles. Pastor Charles, ligue o microfone, por favor. Pronto, liguei. Desculpe. Pois bem, tem relatos da história, de histórias paralelas à cidade de Nínive, que os ninivitas esperavam alguém que sairia do mar com a sua pele totalmente embranquiçada, sem o seu cabelo, uma pessoa totalmente fora do padrão humano. Isso são histórias paralelas. E que apregoaria arrependimento para aquela cidade nessa ocasião. E quando eu estava estudando sobre isso esses dias, quando cheguei no capítulo 3, comecei a observar isso. E o rei
quando ele prega o jejum para a cidade de arrependimento, então Jonas, nos versos anteriores, 3 e 4, começa então a falar para aquele povo de arrepender-se. Se a gente observar o versículo de número 4, a Bíblia está dizendo assim: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ou seja, um temor entrou no coração deste povo e eles começaram a ficar desesperados em meio a essa situação. E o rei, vendo isso, e lembrando talvez dessas histórias que contavam para eles, então começa a pregar esse jejum de arrependimento para que houvesse mudança de vida no interior daquelas pessoas. E eu entendo que o Senhor estava trazendo um avivamento, uma mudança de trajetória para aquele povo. E se eles não se arrependessem, haveria destruição para a vida deles e para aquela cidade. Como o pastor Luiz diz, eles seriam exterminados e não existiriam mais. Então, Pastor Derli, como o senhor mesmo leu há pouco, né? Nós vemos aqui que foi determinado um jejum. E esse jejum foi um pouco mais, foi além, foi um jejum de humilhação, né? Todos devem ser cobertos de panos de saco, tanto as pessoas como os animais. Isso está no verso de número 8. Os animais, então, clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Né? Quem sabe eles se converteriam, né? Dentro desse jejum de humilhação. Como que o senhor interpreta esse momento de Nínive? Aí agora, o que está acontecendo ali? Então, foi proclamado. Jonas, ele chega na cidade, ele prega, né? Ele prega, o povo começa, como o senhor tem falado, o povo começa a comunicar um ao outro, o rei fica sabendo, o rei sai do seu trono, ele proclama um jejum em toda a nação, né? E todo animal, todos, pequenos, grandes, todas as pessoas estavam sem comer, sem beber, né? Nem água, né? E então eles saem, eles se arrependem no sentido de que essa mensagem causou um grande efeito, né? Eu tenho o mesmo pensamento que o pastor Charles acabou de falar, quando ele sai desse peixe, né? Essa crença que o povo diz, né? De que viria alguém diferente, ele estava diferente, o povo creu nessa mensagem, porque é o que está escrito na minha Bíblia, o povo creu, né? E aí o povo se voltou, se arrependeu dessas obras, do mal. O jejum, ele é extremamente importante, né? O jejum, para a gente entender melhor o jejum, a gente tem que ler Isaías 58, fala muito sobre jejum, né? Sobre o jejum verdadeiro, como devemos fazer o jejum. Então o povo, ele para de fazer essas más obras, lembrando que Nínive, ela foi edificada por Nimrod, né? Nimrod, ele edifica Babel e ele também edifica Nínive. Você vai ver isso lá em Gênesis 10. Então o povo fazia obras más, e com a pregação o povo se arrepende, com o jejum, segundo o que está escrito, o povo se arrepende na minha versão, né? E também Deus viu que as obras deles mudaram. Deus viu. E aí Deus, então, não julgou, né? É o que eu vejo aqui. Foram 2 dias Luizinho, foram 2 dias foram um dia de mensagem e 2 dias de jejum? Pastor, a Bíblia não está informando que são 2 dias de jejum. Mas, no versículo está dizendo, pastor, se me permite, que eles ainda 40 dias Nínive seria derrubada. Eu creio que esses 40 dias, a Bíblia diz que 40 é um tempo de provação, de teste, de juízo. Então, eu creio que eles teriam 40 dias
é o espaço de tempo que foi dado para ele se arrepender. Então, eu não sei informar quanto tempo de jejum. Agora, quanto ao senhor falou que ele pregou um dia, eu também falei isso, ele pregou um dia, nós não sabemos se o texto que diz que a cidade era muito importante, muito grande, se essa cidade de Nínive incluía uma grande metrópole, ou seja, como a grande Campinas tem cidades como Valinhos, Vinhedo, então o profeta talvez ele tenha pregado em Campinas, se me permitem contextualizar, e ali terminou o dia dele. E aí ele não veio para Valinhos, Vinhedo, que é a grande Nínive, se podemos dizer assim. Porque a Bíblia diz que a grande Nínive são 4 cidades, que é a cidade de Nínive, propriamente dita, a cidade de Cuyunique, Corsabade e Nimrud. Então, essa é a metrópole dali. Então, talvez ele tenha pregado ali, ou também ele começou a pregar dentro de Nínive, pregou por um dia. A pergunta não foi essa que o senhor deu, mas eu estou com isso na cabeça. Sim, me perdoe. fale. Me perdoe, eu desviei do assunto, né? Mas talvez esse profeta, ele estava reticente a pregar a mensagem de arrependimento, porque ele sabia que Deus era e é misericordioso, e aquele povo seria salvo, né? Então ele começou a pregar um dia e parou por ali. Ele não deixou de obedecer a Deus, ele só não pregou os 3 dias. Então tem todo esse contexto aí, pastor. Mas a respeito do jejum, eu não tenho esse entendimento e para ser bem sincero, eu nunca pensei em quantos dias esse povo fez esse jejum. Só sei que eles tinham 40 dias, que o 40 significa um tempo de provação, de teste e um tempo de juízo. Então, eu não tenho esse entendimento de quantos dias eles fizeram de jejum. Foram muitos dias de jejum, pastor Darson? O texto não diz isso. O texto diz, eu entendo de que Jonas pregou um primeiro dia, a mensagem chega na autoridade, a autoridade agora faz uma declaração pública para todo o povo, para o povo se arrepender, tá? Na realidade, não é nem tanto uma mensagem de pregação de arrependimento, é mais uma ordem do rei, uma ordem para que todo mundo obedeça, é uma autoridade dizendo isso. O que eu fico questionando é a questão de que, sim, de fato, eles fizeram a jejum, se arrependeram, mas, se eu comparo, por exemplo, com aqueles homens do barco que se arrependeram, mas adoraram o Senhor, fizeram votos, parece que há uma diferença entre arrependimento, ou seja, há um distanciamento entre arrependimento e conversão. Estávamos falando outro dia com o Luizinho sobre isso. Parece que eles se arrependeram, mas parece que não houve uma conversão. Os do barco fizeram votos, adoraram o Senhor. O próprio Jonas, dentro do peixe, adorou o Senhor, fez votos, né? Parece que isso. Agora, esse jejum que eles fizeram, eu não sei se ele foi um jejum por arrependimento ou foi por uma ordem do próprio rei, né? O rei decretou isso. Há um decreto do rei, né? Vocês, qualquer um que quiser responder, mas responda mesmo, vamos criar um debate aqui. Vocês acham que algumas pessoas dizem assim, eu estou arrependido, ou até aceitam o Senhor Jesus, no momento em que nós estamos vivendo? Nós estamos passando por um momento muito delicado. Muita gente pega essa doença, pertinho da gente, algumas pessoas já pegaram, já foram infectadas, foram para o hospital, né? E chega no hospital, naquele momento de dor lá, naquele momento de medo, fala assim, Senhor, me arrependo de tudo quanto eu fiz na minha vida, eu me arrependo, eu até aceito Jesus dos crentes, mas me tira desse lugar aqui. Aí o Senhor tira a pessoa daquela situação, a pessoa vem para casa, está tudo bem, aí esquece que se arrependeu. Agora, eu volto a pergunta para vocês, meus pastores, será que foi isso que aconteceu com o povo de Nínive? Eu estou só fazendo perguntas aqui. Estávamos falando com o Luiz. Luiz, fala aí, porque a gente percebeu de que esse arrependimento, embora livrou Nínive da destruição, o que aconteceu depois, Luiz?
Veja bem, eu vejo da seguinte forma, como nos cultos, se me permitem, algumas pessoas ficam empolgadas nos cultos, com aquela palavra forte, e vem aquela vontade de receber Jesus ali, elas vão à frente ali no apelo, elas até recebem Jesus como Salvador, mas não recebem ele como Senhor. Porque quando nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, nós temos que entregar a autoridade suprema de tudo da nossa vida a ele. Então, existe uma diferença que nós comentamos no nosso encontro passado. Então, existe uma grande diferença entre arrependimento verdadeiro e remorso. A igreja, me perdoe, Nínive, eles tiveram remorso, pastor. Isso é certo, porque depois de 150 anos, o profeta Naum foi até lá e pregou a destruição. Está lá em Naum, capítulo 1, e no capítulo 2, versículo 8. Está lá. Nínive vai ser exterminada mesmo. Então, aqui, no momento, eles se arrependeram. Mas eles não... Foi um arrependimento de remorso. Mas remorso, o que é? Senhor? Mas não viveram... Não deram continuidade, é isso? Não deram, pastor, porque veja bem, como nós falamos no encontro passado, nós estamos indo para um caminho, para uma direção. Quando nós nos convertemos, nós fazemos um giro de 180 graus e vamos para outro caminho. E ali nós permanecemos. Porém, o que aconteceu com Nínive? Eles se arrependeram no momento da mensagem do profeta, até se converteram, foram por 150 anos naquele caminho, porém depois eles voltaram, fizeram um giro de 360 graus e voltaram para o caminho tortuoso do pecado novamente. Aí veio a mensagem de Deus e destruiu Nínive. Agora, mas vamos pensar aqui, em Jonas. Jonas 10 diz assim, Deus viu, pastor Derli, Deus viu o que fizeram, como se converteram, os seus maus caminhos. Deus viu o que fizeram e como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus mudou de ideia quanto mal que tinha dito que lhe fizera e não o fez. O que você vê? Deus parece que muitas vezes na Bíblia Sagrada, nós podemos até um dia falar sobre isso, Deus mudou de ideia. Sim. Na hora que viu um coração convertido. Como que o senhor vê isso? De ideia. Não, eu vejo, até eu estou vendo perguntas aqui, Deus ele traça um propósito, traça um plano e ele sabe como trabalhar, né? O que eu falo, Deus ele é amor, ele é misericordioso, ele quer que todos tenham boas obras, né? Façam boas obras, foi o que o povo aconteceu aqui. Deus viu as obras, Deus viu que eles deixaram seus maus caminhos, está escrito isso, né? Não temos como colocar isso em dúvida no caso. O povo diz que Deus mudou por quê? Porque faz parte da mensagem. Por isso que eu penso, e ainda eu creio naquilo que eu falei na última. Por que acontece isso? Eu até trago um pouquinho até do que o Charles falou, no sentido do povo que estava esperando alguém, ele estava diferente depois que saiu do peixe, né? Eu vejo isso, pastor, o juízo que estava naquele vento, que vinha de Deus, que veio de Deus, o vento, um juízo foi feito em Jonas. A partir do momento que ele ficou 3 dias e 3 noites, ele recebeu, joga em mim essa culpa, agora é pecado o arrependimento, é o que aconteceu com Cristo. O povo agora pode mudar a sua vida, um arrependimento. E aí o que muda uma vida? Não é somente palavras, mas são as obras. Porque uma árvore boa, ela não pode dar mau fruto. Então, aí você vê um arrependimento. Tudo bem... Arrependimento sincero. Sincero. O arrependimento verdadeiro. Verdadeiro, que está escrito em Isaías 58. Esse é o verdadeiro jejum. Aquele que sopra, o vento sopra e não abala a casa. Sim. E o que acontece? Foi feito isso. Claro que mais para frente, com Naum, o povo retrocede, como apostasia.
apostasia não acontece o abandono da fé? O pessoal deixa de fazer as boas obras, deixa de seguir o caminho. Aconteceu com Saul, aconteceu com várias outras pessoas, deixaram de seguir a Deus. E aí ele saiu do caminho. Ele fez essa mudança, né, de conversão, essa mudança. Foi o que aconteceu aqui. E quando alguém perguntou assim, mas Deus se arrepende? Porque a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É que Deus, ele espera a mudança do homem. Você lembra de Moisés, quando Deus fala a Moisés, cara, deu para mim, esse povo não dá mais, agora eu vou pegar você e vou fazer uma nova nação. Moisés aconselha a Deus, né? É interessante aquele contexto, né? Que diria as nações, né? E aí o pessoal muda. E Deus falou, então tá bom, Moisés, eu vou, né? No sentido de que vamos sim. O que o senhor fala? A palavra que eu vou fazer, a palavra que eu coloco no lugar de arrependimento é misericórdia. Deus é misericordioso. Demais da conta, sabe? O que eu vejo na Bíblia, no livro de Jonas, é a misericórdia de Deus e a humanidade do homem. A humanidade, pessoa simples, que foge do chamado, uma pessoa que se levanta para fugir da presença de Deus, foi o que aconteceu com o homem no Éden. Então, depois Deus chama de novo e ele volta. Aí muda a vida dele, agora ele obedece, que foi no capítulo 3, agora ele vai e obedece. Mesmo não querendo que a cidade se converta, né? Examinando um pouquinho mais esse capítulo de número 3, porque esse capítulo de número 3 ele é muito farto, gente. Ele tem assim muita coisa para a gente espremer aqui, que muitas vezes, quando nós pregamos o livro de Jonas, a gente não observa. Olha só, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois ou ovelhas, pode comer alguma coisa, não pode comer nada. Vamos lá, nem pasto, nem beber água, nada. E olha, vamos nos cobrir de roupa de saco, porque nós estamos em pecado, vamos nos converter de verdade. Hoje, muitas vidas estão se convertendo porque estão vendo aí que a coisa está ficando estreita. Mas se amanhã a Covid acabar, será que esse povo que está se convertendo hoje vão permanecer convertidos? Nós não sabemos. Verdade. Nós não sabemos. Hoje eu falei para uma pessoa, quando a água bate num bumbum, muitos acabam pedindo a boia, né? E a boia é Jesus. Pastor Charles, examinando esse texto profundamente, esse povo se arrependeu de verdade, Deus, Deus, por ser misericordioso, falou assim, estou te dando uma nova chance, pega ou larga. Pois bem, meu pastor, baseando-me pelo versículo 10, eu vejo que sim, houve um grande arrependimento na vida deste povo. E quando a gente volta um pouquinho para o verso 8, e é interessante que no decreto do rei, ele diz assim, mas cubram-se de cilício, homens e animais, e clamem a Deus. Está dizendo, convocando o povo, clamem a Deus fortemente, e então se converterão cada qual de seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará e se arrependerá a Deus e se apartará do ardor da sua ira e não pereceremos? Aí no verso 10, o Senhor está dizendo assim, e viu Deus o que fizeram, e que se converteram de seus maus caminhos. A minha versão está dizendo dessa forma, e se arrependeu do mal que dissera que lhes faria e não o fez. Então, baseando a partir deste versículo 10 para este povo, para essa geração, houve sim um arrependimento no coração deles, porque o Senhor está dizendo isso, a Bíblia está dizendo que Deus viu o que fizeram e que se arrependeram. O Senhor estava vendo.
Essa geração se arrependeu, pronto. Eu acredito que nessa geração, lá na frente, 150 anos depois, em Naum, é um outro contexto, é uma outra história. A mão do Senhor pesou sobre eles por conta de outra situação que nós não estamos falando sobre isso. Então, mas esse povo aqui, houve sim, eu entendo que houve um arrependimento, uma conversão, a geração deles futura, talvez se esqueceu desses feitos que o Senhor fez nesse tempo, usando o profeta Jonas. Eu creio pensando assim, pastor Luiz, o próprio povo hebreu, no deserto, por muitas vezes, eles retrocederam, não é? Verdade. Muitas vezes o povo retrocedeu. E eles erraram também, como foi dito aí. Acho que eu caiu, acho que eu fiquei fora um pouco, eu não ouvi tudo. Mas eu entendo dessa forma também. O pastor disse aí, essa geração sim se arrependeu, que a Bíblia está dizendo aqui que eles se arrependeram, né? No versículo 5, eles creram em Deus, né? Eles creram, eles se arrependeram. Então, para crer, tem que se arrepender. Primeiro se arrepende, não é verdade? E aí houve uma restauração deles. Voltando aqui no versículo 10, Deus viu as obras como se desviaram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu. Deus teve misericórdia deles, pastor. Na maioria das vezes, as profecias de destruição são alertas condicionais. Se eles se arrependessem, eles seriam poupados. E é o que foi. Lá no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 8, diz assim: se aquela nação contra quem eu tenho pronunciado se desviar do seu mal, eu me arrependo do mal que pensei em fazer com eles. Ou seja, Deus reconheceu que eles se desviaram do mal, houve um reconhecimento da parte de Deus, e Deus, ele mudou a ação dele aqui. Ele cumpriu o propósito dele, mas esse arrependimento, eu creio também que é uma mudança de ação de Deus. Deus não deixou de agir. Eu entendo dessa parte aí também, pastor. Podemos fechar esse ponto? Esse povo verdadeiramente se arrependeu nessa geração, amém? Eles se arrependeram nessa geração. Jonas conseguiu passar o recado, ele passou o recado que Deus tinha dado para ele, passar para o povo de Nínive, e essa geração se arrependeu. O que nós precisamos lembrar, isso, igreja amada, é que muitas vezes nós não permanecemos com o nosso coração arrependido. E isso é um grande problema de toda a humanidade. A humanidade é pecaminosa, né? Lembra que nós lutamos contra um demônio que quer tomar sempre a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida, quer roubar a mensagem da cruz de dentro de nós, quer roubar a mensagem da cruz das nossas vidas. E é isso que nós precisamos ficar atentos. Nós não podemos voltar atrás. Nos arrependemos, vamos manter o foco na cruz agora. Vamos manter o foco no Deus vivo e não deixar nada nos roubar mais. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Capítulo de número 4, pastor Charles, o senhor pode ler o capítulo, por favor? Porém, Jonas desgostou-se disso ao extremo e se irou e orou ao Senhor. Agora, ó Senhor, não é isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso, apressei-me a fugir para Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus clemente, compassivo, tardio em irar, e de grande misericórdia, aquilo que o Senhor disse, pastor. E que te arrependes do mal. Agora, pois, ó Senhor, rogo-te, tira a vida, porque melhor é a morte que a vida. E o Senhor lhe disse:
fazes bem em se irar tanto? E saiu Jonas da cidade e assentou-se do lado oriental da cidade, e se fez ali uma enramada, e se assentou debaixo dela, na sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E preparou o Senhor Deus uma boboreira e a fez crescer sobre Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça e o livrasse de seu mal-estar. Jonas se alegrou grandemente pela boboreira, porém, ao ver a alva do dia seguinte, Deus preparou um verme, o qual feriu a boboreira, e esta secou. E aconteceu que, ao sair o sol, preparou Deus um forte vento oriental, e o sol feriu Jonas na cabeça, que desmaiava e pedia para si a morte, dizendo: melhor seria para mim a morte que a vida. Então disse Deus a Jonas: tanto te iras por causa da boboreira? E ele respondeu: muito me iro até a morte. E disse o Senhor: tu tens lástimas da boboreira, na qual não trabalhastes nem a fizeste crescer, que no espaço de uma noite nasceu e no espaço de outra noite pereceu. E não terei eu piedade de Nínive, aquela grande cidade onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais? Bom, a primeira coisa que eu queria que vocês analisassem comigo e com todo o povo que está em casa é o capítulo de número 4, quando Jonas, logo no capítulo, no versículo 2, ele orou ao Senhor. E ele vai orar de uma forma muito querida, de uma forma muito, muito gostosa. Pastor Luiz, analisa esse capítulo para a gente. Pastor Rui, agora nós já vemos que o povo de Nínive, como foi concluído aí, aquela geração se arrependeu. Aqui agora é um tratamento de Deus com um profeta. Com um profeta. Porque o profeta foi, ministrou a palavra, o povo se arrependeu. Aí esse profeta ficou ali do lado de fora da cidade, sentou sob uma boboreira e ficou ali contemplando para ver o que aconteceria. Porque ele estava na dúvida, ele tinha no interior dele a certeza de que Deus salvaria aquela nação. Mas ele queria ver com os próprios olhos dele. E Deus providenciou ali uma boboreira, uma planta, existe outros contextos, é uma árvore frondosa que trouxe sombra para ele. Mas parece que teve uma coisa aqui, pastor Luiz. Sim. Olha bem, povo de casa, no capítulo 4, no verso de número 2, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia, olha só, esse homem era um homem, ele tinha uma intimidade com Deus, ele sabia que Deus era bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal e que anunciaste, muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Parece que ele já tinha tido um papo com Deus, né? Ele conversava, ele era um homem de oração. E aqui parece que ele era um homem de oração. Ele não pragueja contra Deus nesse momento. Você notou? Vocês notaram ou não? Sim, ele entende a soberania de Deus. Aí está. No versículo 1, Jonas mostra claramente que o coração de Jonas é completamente diferente do coração de Deus. Jonas não concorda com Deus no versículo 1.
no versículo 2, parece que Jonas começa a compreender, de fato, a misericórdia de Deus. Agora ele compreende realmente que Deus é misericordioso e que vai compreender o amor de Deus. Jonas não tinha entendido isso ainda. No versículo 1 ele estava chateado. No versículo 2 ele diz, agora eu sei que Deus é misericordioso de fato. Pastor Derli. Pastor, eu vejo diferente, porque eu entendo que, pelo que eu vejo, Jonas nunca quis que fosse salva a cidade. Jonas nunca quis. Olhando, analisando todos os textos, ele queria o juízo. Ele queria. Ele não fez conforme Abraão fez com Sodoma e Gomorra, que intercedeu pela cidade. Se tiver 50, se tiver 40, assim vai. Né? Não era só o Ló, mas ele estava intercedendo pela cidade. Jonas não fez isso. E Abraão era um profeta. Foi um profeta. Pois não, pastor? Não, é isso. Estou falando, é isso. Então, mas aqui é nítido que ele conhece a Deus. Ele sabe dos atributos de Deus. Ele sabe da base do trono de Deus, que está lá em Salmos 89, 14, justiça e juízo, mas misericórdia, fidelidade, bondade. Ele sabe. E ele sabe que quando viria o juízo, Deus poderia mudar por causa do arrependimento. Arrependimento é chave. Fé e arrependimento é chave no reino espiritual. E foi o que aconteceu. E ele queria justiça, queria juízo. Ele queria juízo. Só que ele conhecia a Deus e sabia que Deus ia mudar. Pastor Charles e pastor Luiz. É isso mesmo? Pastor Charles. O microfone. Liguei. Eu acho isso, sim. O livro de Jonas, a narrativa dele é mais para mostrar o tratamento de Deus para a vida do profeta do que propriamente para os ninivitas. Nesse contexto, a gente vê a forma que Deus faz, pegando Jonas, fazendo com que ele saia de um caminho, vai para outro. Mas no capítulo 4 é mais nítido, a gente enxerga de uma maneira melhor que Deus estava tratando de algo na vida do profeta Jonas. Tratando, talvez moldando o seu caráter, porque ele não tinha o seu caráter ainda transformado em Deus. Porque no versículo 1, porém, Jonas desgostou-se disso ao extremo e se irou. A gente percebe que no início do capítulo 4 ele está irado, porque Deus salvou Nínive, Deus transformou Nínive. O Espírito foi derramado sobre Nínive e houve arrependimento na vida do povo, começando do rei, do maior ao menor. E aí, do versículo 2, a gente vê também a oração de Jonas. Aí, puxa, ele caiu em si. O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo do meu Deus? Aí, como o pastor Derli disse, ele começa a reconhecer os atributos de Deus e o Senhor começa a tratar o coração dele. Eu vejo dessa maneira. Sabe, pastor Luiz, ou pastor Derli? Só uma observação aqui. Você sabe quando Jonas se alegrou, e muito, foi só no versículo 6 do capítulo 4. Olha que absurdo. Deus estava tratando com o profeta, estava tratando com ele e trata conosco. Falou que ele se alegrou em extremo, porque quando viu que uma baboreira cobriu, foi um grande milagre que Deus fez. Ele estava com a careca dele queimando. De um dia para o outro, ela cresceu, se cobriu, né? E aí ele se alegrou com algo que é muito pequeno, que Deus queria ensinar. Algo muito pequeno, você se alegra. Superficial. Isso. E aquilo que é de extrema importância para mim, acho que Deus pensando e mostrando para ele, você não quer. E você não está com um coração diferente. Então, e aí Deus fez todo esse trabalhar, né? E daí mandou uma lagarta e tal, e aí ele ficou mais doido ainda, né? Mas era só essa observação. Só mais uma observação. Jonas se alegrou mais pelo que Deus deu para ele, que ele conseguia pegar, palpar,
do que pelo que ele fez com o povo de Jonas. Justamente isso. E aí, pastor, está na base da nossa vida cotidiana. Nós, muitas das vezes, nos alegramos mais nas coisas, ou mais naquilo que Deus pode nos dar para E é usufruir, visível. do que nas pessoas. E por isso que a misericórdia, o que é misericórdia? É olhar com o coração a miséria do próximo. É você se ter compaixão, é você ver a pobreza do outro e se mover em direção. E os milagres de Jesus eram assim. Ele se teve compaixão, ele teve misericórdia. Então, Deus estava tratando com o profeta. E o profeta se alegrou por algo que ele recebeu. Pois não, Davi? Lembremos de que Jonas odeia Nínive. Jonas não consegue perdoar Nínive. São inimigos mortais. Nínive é um povo cruel. É interessante isso porque nossa comunidade Cristo Vive, quantas vezes o pastor Rui, nós pregamos sobre perdão. Jonas está aprendendo a perdoar, a ter misericórdia. E como é difícil para ele praticar, viver isso. Ele é profeta, conhece Deus, mas quando ele vai ser tratado dos seus ressentimentos, daquelas coisas que estão aqui dentro, de ódio, de raiva, de vingança, ou isso é um tratado muito forte mesmo. Vocês todos, eu acredito que vocês pensam a mesma coisa que eu, inclusive você que está em casa. Jonas era egoísta. Ele era muito egoísta. Na verdade, nós estamos falando aqui sobre um tempo profético. E Jonas inteiro é profético. E essa profecia de Jonas começou lá atrás, nessa época, e o Senhor Jesus, lá em Mateus 12, ele tenta recordar todos nós que aqueles dias que o Senhor Jesus estaria passando, aqueles 3 dias, aquelas 3 noites, lembrava Jonas, aqueles 3 dias lá dentro do peixe. Mas eu queria dizer que isso lembra também da minha vida e da sua. A história de Jonas é a história das nossas vidas. Aquele homem que algumas vezes entrega a vida ao Senhor e vive para o Senhor Jesus, naquele culto gostoso de domingo à noite, maravilhoso, diz, a partir de agora eu vou viver assim. Mas daqui a pouco esquece. Daqui a pouco esquece o que Deus tem falado de verdade ao seu coração. Se está com um bolso cheio de dinheiro, aleluia, glória a Deus, Deus abriu uma porta para mim. Mas se a porta fechou, misericórdia, puxa vida, fechou a porta, cadê Deus? Deus, puxa, que o Senhor fez isso comigo, Deus. Por que o Senhor fez isso comigo? Se ficou doente, diz, meu Deus, eu fiquei doente. Se alguém faleceu da família, eu já vi pessoas até queimarem Bíblia, gente. Eu já vi gente crente, porque veio alguma coisa sobre a vida. E quando a gente olha para Jonas, parece que é a minha história, é a sua história, a nossa história. Pastor Luiz, essa história da bobureira, pastor Luiz, essa bobureira seca, olha como é que esse homem fica, pastor Luiz. Então, o pastor, ele fica irado. É o que o pastor Davison falou. Ele não queria conversar com aquele povo. Ele nunca quis, como foi dito, o pastor Deli também, o pastor Charles, é porque ele sabia, como o senhor mesmo observou aí, ele tinha uma intimidade com Deus, e foi lido aqui também que ele falou para aqueles marinheiros que ele temia a Deus. Ou seja, ele tinha intimidade, ele sabia do poder de Deus, desse grande amor de Deus. Aí eu vou para o que o pastor Deli falou, que ele foi totalmente contrário. O Moisés intercedeu por aquelas pessoas não é verdade? Por aquela cidade que havia a promessa de ser destruída. Aqui foi o contrário. Ele estava torcendo e ele nunca quis
mas ele sabia que Deus ia salvar aquele povo se eles se arrependessem, né? Então, o coração dele é difícil, pastor, o coração de Jonas. É o nosso coração, muitas vezes, né? Veja só o versículo de número 8. Você pode ler para mim, Davison? Versículo de número 8. Preste atenção nesse finalzinho do versículo de número 8. Leia você de casa, leia em voz alta. Veja só. 4:8, Davison. Aquele que está com Bíblia aí, leia. Saiu minha voz? Abre o microfone, Davison, abre o microfone. Agora sou eu, o microfone fechado. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Melhor é morrer do que viver. Você já viu essa história? Vocês já ouviram essa história? Alguém, não sei se você já aconteceu algumas vezes, estou falando com vocês, pastores, e você de casa, alguma vez você fala, puxa, isso não podia ter acontecido comigo? Eu não estou aguentando mais. Melhor é morrer do que viver. Esse é um momento que nós vivemos, gente. É assim que nós temos vivido nesse mundo de cristandade também. Enquanto o Senhor está abrindo porta, está dando coisas, está fazendo, está dando em abundância, todo mundo feliz. Eu lembro de uma pessoa que congregou comigo há muito tempo atrás. Ele era um corretor. Então, quando ele vendia um apartamento, ele falava assim, graças a Deus, eu vendi um apartamento. Olha, eu vendi um apartamento. O meu bolso está cheio, pastor. Mas ele ficava 3, 4 meses sem vender. Aí ele murmurava e falava, Deus se esqueceu de mim. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, Deus só lembra de você quando você vende um apartamento, moço? Será que não tem louvor na tua boca quando a borboleira seca? Quando o sol vem sobre a sua cabeça? Quando esquenta um pouquinho? Será que você não consegue agradecer o Deus do sol? Vocês querem ver que interessante é esse livro? Preste bastante atenção nisso. Olha, então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? E Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. É tão razoável que até quero morrer. Espera aí, discutir com Deus é razoável, gente? Forma nenhuma. Querer dar uma bronca em Deus é razoável? Diante do Criador do universo, diante da estrela da manhã, do Eu Sou, do Todo-Poderoso, daquele que é, que era e que tudo será, e que sempre será para sempre. A gente tem que se calar. Eu lembro de um dia que eu perdi minha filha. Era o tempo que meu Deus, eu estava tão bem. Eu estava falando do amor do Senhor Jesus para tantas pessoas e eu tinha certeza que minha filha, que estava no hospital, seria curada. E à noite vieram falar para mim que ela tinha morrido. Eu chorei, minha esposa chorou, mas nós nos abraçamos, nos ajoelhamos no quarto de uma casa acuada e falamos assim, Deus deu, Deus tirou.
Bendito seja o nome do Senhor. Nós nunca podemos colocar o exemplo de Jonas como exemplos de nossas vidas. É tão razoável que eu quero até morrer. Você vai presta atenção. E o Senhor disse, como pegando Jonas, colocando ele virado para a parede, que nem a professora de antigamente fazia. O Senhor se cala com Jonas e diz da seguinte forma, e o Senhor diz, você tem compaixão da planta? E Jonas queria falar ao Senhor, quieto. Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu devia ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O Senhor faz uma pergunta para Jonas e vira as costas e vai embora. Talvez você nunca tinha prestado atenção nisso. O livro de Jonas termina com uma interrogação e não tem uma resposta. Esse livro é um livro que o Senhor escreveu para que nós pudéssemos parar e pensar. É um livro profético. É um livro sério demais, o livro de Jonas. É um livro que a gente fica olhando para a parede e dizendo, meu Deus, eu não posso discutir com o meu Senhor, não posso discutir com o meu Salvador, eu não posso discutir com o Senhor que tudo sabe, que tudo pode, que tudo fez. Uma das músicas desse tempo que eu gosto muito é se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Suas palavras finais, pastor Charles Lacerda. Quando o senhor estava falando sobre o versículo 11, a parte final desse capítulo, eu estava pensando, quem pode responder essa pergunta, uma vez que Deus a fez para um homem totalmente egoísta, egocêntrico, que achava ser a pessoa mais importante da ocasião, não observou a misericórdia de Deus para a cidade de Nínive, e aí eu comecei a pensar, será que isso não se estende também a mim? Porque muitas vezes eu me torno egoísta diante de Deus e não consigo compreender o que Ele tem para mim e qual é o propósito dEle para a minha vida nesses dias. Eu sempre digo uma coisa, que o Senhor, ele está falando conosco, está nos levando para uma plataforma elevada, onde eu preciso reconhecer que não sou ninguém, que eu não sou nada, preciso conhecer o meu ego e ver que sou egoísta em muitas ações e deixar com que a misericórdia de Deus seja estabelecida na minha vida e o derramar do Espírito Santo também a partir desse momento que eu me arrependo. Porque todas as vezes que a gente olha para a história do povo de Deus, para que houvesse uma mudança, precisava ter um arrependimento. E o Senhor perguntou para Jonas aqui,
Eu não terei eu piedade de Nínive, aquela grande cidade onde há mais de 120 mil pessoas, que não sabe distinguir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais. E aí eu entendo que, parece que o Senhor está dizendo assim para nós, se eu tive misericórdia de Nínive, não vou ter misericórdia também de você, meu amigo? Tome posição, se levante, por favor. Você está olhando só para a borboleira e se lamentando. E está esquecendo que você é mais importante do que ela. E eu vejo dessa maneira. Jonas, continua escrevendo a sua história, Jonas. Pois é. Pastor Luiz, a sua palavra final. Pastor Rui, eu vejo da mesma forma que o pastor Charles, essa pergunta final é para nós, né? É para nós. Será que nós devemos poupar quem? Qual é o nosso Nínive? Qual é a nossa missão? A história de Jonas, ela tem muito a nos dizer e nos disse a respeito do coração de Deus, como o senhor disse aí, da misericórdia, e que Deus oferece perdão a todos os povos da terra mediante o seu arrependimento. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Essa mensagem é para todos nós. O que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando as pessoas ou estamos obedecendo o povo? Eu quero encerrar minha palavra lendo um texto, pastor, me permite? Está lá em Romanos capítulo 10, acho que é conveniente para nós nessa noite, que diz assim, vem naquilo que o pastor Derli disse. Porquanto, Romanos capítulo 10, do 12 ao 15, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha agora, do 14 em diante. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Jonas foi enviado para pregar. E como pregarão se não forem enviados? Nós fomos enviados. Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas, boas as coisas. Eu vejo que essa mensagem é para nós. É para acordar a igreja, para nós pregar e sem julgar a quem nós estamos. Nós só temos que obedecer. Jonas teria que somente obedecer sem julgar as pessoas. Obrigado. Pastor Davison, a sua palavra final. Abre o microfone. Agora sim. Jonas era profeta. Ele pregou certinho a mensagem que Deus tinha falado para ele, para o povo de Nínive. Jonas carregava a palavra de Deus, mas Jonas não carregava o coração de Deus, a misericórdia de Deus. Abraão, eu acho que Abraão, quando intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele não queria falar da destruição, porque ele amava aquela cidade. Ele sabia que a cidade era pecadora, mas ele tinha o coração de Deus, a misericórdia de Deus. Jonas não tinha isso. Não, isso vem para nós. Eu posso ter a palavra de Deus, mas não é suficiente. Eu preciso ter o coração de Deus. Aquilo que o pastor Rui fala assim, as pessoas precisam ver em mim Deus, mas não a palavra só. Eles precisam ver o coração de Deus em mim. O amor, a misericórdia, a graça de Deus. Jonas é tremendo. Eu preguei 5 domingos lá no Parque Portugal sobre Jonas e foi maravilhoso. E mexeu muito comigo. Mexeu demais. Como está mexendo estas noites também. Pastor Derli, o senhor está tão longe, só está lá só está em Socorro. Então o senhor vai terminar o nosso culto hoje, vai terminar com uma palavra final, vai fazer um apelo para todos os Jonas que estão nos ouvindo. Amém, meu pastor. Glória a Deus. Olha, foi muito bom estar aqui aprendendo com vocês. A mensagem do livro de Jonas é essa. É a humanidade do homem. É Deus vendo a miséria. Deus vendo o que o pecado fez com o homem, com a humanidade. A miséria, a pobreza que está no homem, a falta de discernimento que encerra com esta pergunta, né? Mas eles não sabem discernir o que é bem
e o mal, não sabem discernir o que é mão direita, o que é mão esquerda, o que é o certo e o que é o errado. A pobreza, a miséria causada pelo pecado. Mas Deus é amor. O coração de Deus é misericordioso. A bondade de Deus é muito além daquilo que alguém pode imaginar. E muitas das vezes, o versículo que eu vejo ainda está lá na oração de Jonas no capítulo 2. Eu queria encerrar com esse versículo que está em Jonas 2, versículo 9. Mas eu oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Os sacrifícios naquele tempo era sacrifício de morte de um animal. Mas aqui está falando de sacrifício de agradecimento, sacrifício de louvor. Foi algo que somente podemos ter depois da morte de Jesus. A nossa verdadeira adoração, que é adorar a Deus por quem Ele é, e não louvar pelos seus feitos. Jonas louvou porque Deus deu uma boreira. Mas Deus estava ensinando que a adoração é muito maior, e é independente de, apesar de, ou mesmo que, nós adoramos a Deus por quem Ele é. E aí, lá no versículo 10, versículo 9, diz assim: o que eu oferecerei? Eu te oferecerei sacrifício com uma voz de agradecimento, lábios de agradecimento. Deus se alegra da gratidão, há poder na gratidão. E aí ele fala assim, o voto pagarei. E aí ele fala assim, do Senhor vem a salvação. E essa salvação está escrito, Yeshua. Então, nós só podemos ter um coração misericordioso, um coração de Deus, como o pastor Davison falou, somente em Cristo Jesus. É o que eu trago e eu encerro assim, só pode chegar a mensagem em mim, porque o profeta que foi enviado para fora de Israel foi o Jonas. Ele só pôde chegar porque ele passou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, ali representando a morte e ressurreição de Cristo na cruz. E quando ele sai deste lugar, aí sim, há uma pregação de que o juízo já aconteceu. E agora vem a misericórdia, a graça. É o tempo, vem a graça, o favor imerecido. E é isso que ele pregou e é isso que nós temos que pregar. O amor de Deus, a graça, por quê? Porque o juízo já aconteceu em Cristo. Por isso que nós não podemos julgar conforme o pastor Luiz falou. Não podemos julgar, Deus não habilita nós julgarmos, porque quem conhece o coração do homem é somente Deus. E é Ele que está dizendo, eu sou misericordioso, eu vejo a pobreza, mesmo assim eu amo ao ponto de tal maneira entregar o meu filho, e nele eu fazer o juízo, justiça e juízo, porque agora nós somos justificados, e agora temos esse acesso a Deus, a compaixão e a misericórdia, ver Deus como Ele vê, e aí não como nós olhamos por vista, somente pela fé. Eles atingiram fé, arrependimento, atingiram coisas muito grandes, e essa pergunta ecoa hoje, né? E aí, o que nós estamos fazendo, Jonas? O que você está dando importância para a sua vida? Nas coisas que Deus pode dar numa noite e tirar numa noite, coisas que são passageiras deste mundo. Aonde está firmada a sua fé? Nas coisas que nós podemos ver ou em Deus? Então aqui eu vejo essa pergunta ecoando ainda, até hoje. E eu sei que Deus está chamando pessoas para um arrependimento genuíno, voltar ao primeiro amor. Amém, meu pastor? Obrigado pela oportunidade, obrigado, meus irmãos, meus pastores. O livro de Jonas, ele continua sendo escrito por mim e por você. Somos nós que vamos continuar escrevendo esse livro. O que você vai colocar a partir daqui, dessa interrogação? Eu vou me submeter a ti, Senhor. A partir de hoje eu vou ouvir o ID, eu vou pregar o Evangelho. A partir de hoje eu vou ser mais grato por tudo quanto o Senhor tem feito por mim, também na vida do meu irmão. Jonas, esse Jonas sou eu. Esse Jonas é você. Esse Jonas somos nós. Que Deus abençoe a sua vida até
até terça-feira com uma nova série. E eu conto com você no nosso momento. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Terça-feira nós vamos dar o ganhador, não de um livro, de 4 livros, viu? 4 livros, nós colocamos 4 livros e vocês vão saber quem são os ganhadores desses 4 livros. Beijo no coração, muito obrigado, meus pastores. Fica com Deus e aproveite o final de semana. Fica Amém. com Deus. Conto com Deus vocês abençoe. no domingo de manhã, gente, no nosso culto. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém.